Quando éramos crianças, era comum escutar essa pergunta: o que você quer ser quando crescer? A maioria de nós respondia com uma profissão: bombeiro, médica, astronauta, artista. Mas será que é isso mesmo que queremos ser? Ou apenas o que queremos fazer? A pergunta que parecia inocente, na verdade nos condicionou. Desde cedo, fomos levados a confundir o ser com o fazer. E talvez por isso, tantos de nós cheguem à vida adulta com diplomas, empregos, compromissos e um vazio silencioso. Será que podemos escolher quem queremos ser, do mesmo jeito que escolhemos um curso ou uma carreira? E mais ainda, será que é possível nos reinventarmos, apesar das feridas, das histórias e das limitações que carregamos? Este é um convite, não para responder com certezas, mas para mergulhar numa jornada. Uma jornada de autoconstrução, onde memórias, hábitos, escolhas e silêncio se tornam ferramentas de transformação. Se você já se sentiu preso em uma identidade que não reconhece mais, se já desejou ir além da superfície e reencontrar sua essência, este vídeo é para você. Muitas vezes acreditamos que somos o que vivemos, que nosso passado, especialmente os momentos de dor, definem os contornos do nosso caráter. Mas e se a memória não fosse uma sentença, e sim uma argila? Na psicologia analítica, a memória não é vista como algo fixo. Jung compreendia que o inconsciente reorganiza nossas experiências, não como arquivos de fatos, mas como símbolos em transformação. O passado pode ser revivido, sim, mas também pode ser reescrito, não nos fatos, mas no significado que damos a eles. Pense naquele momento em que você foi rejeitado, humilhado, ignorado. Hoje, talvez você carregue a narrativa: eu não era bom o suficiente. Mas se olhasse com outros olhos, poderia surgir outra história. Ali, eu aprendi a escutar minha voz interior e me tornei mais empático. Os estoicos tinham uma prática simples e poderosa. Ao final do dia, escreviam sobre o que poderia ter sido feito com mais virtude, não para se punir, mas para reconstruir a própria história com mais consciência. A mente aprende não apenas com o que viveu, mas com o que é capaz de imaginar diferente. Você não está preso às suas memórias. Elas são matéria-prima. Você é o escultor. Vivemos em um mundo que valoriza o fazer, produzir, entregar, executar. Nossas agendas estão cheias, mas nossas almas, muitas vezes, estão vazias. No entanto, há um campo onde nenhuma limitação física, social ou econômica pode impedir nosso crescimento: o campo do ser. Você pode não ter acesso a certos recursos ou oportunidades. Pode até não conseguir fazer tudo o que sonha, mas ninguém pode impedir que você se torne mais justo, mais compassivo, mais íntegro. Esse território é livre, não precisa de aprovação, de diploma, de performance. Pico della Mirandola, no século XV, escreveu: a ti, ó homem, não foi dado um lugar definido, nem um aspecto próprio, nem uma função particular, para que possas tê-los conforme desejares, segundo o teu querer e tua decisão. Ele via o ser humano como um projeto em aberto. Não nascemos prontos. Somos convidados a escolher, a nos esculpir com nossas próprias mãos, a cada dia. Enquanto o fazer está sujeito ao tempo, ao corpo, ao acaso, o ser se expande em silêncio. E é ali que mora a verdadeira liberdade. Nem todos respondem da mesma forma aos desafios da existência. Há quem se acomode, quem se perca em ambições e quem busque, silenciosamente, tornar-se alguém melhor. O passivo é aquele que se deixa levar. Vive segundo as expectativas alheias, adaptando-se às normas sem questionar se elas fazem sentido para si. Sua vida é reflexo dos outros. O ambicioso, por outro lado, se movimenta. Ele quer crescer, quer ter,
quer mostrar, mas muitas vezes confunde valor com aparência, conquistas com identidade. Corre, mas não sabe exatamente para onde. Já o idealista olha para dentro. Sabe que o mundo externo importa, mas entende que a maior obra que pode realizar é interna. Ele escolhe cultivar virtudes. Acorda com perguntas, e não com certezas. Troca a pressa pela profundidade, e mesmo que erre, porque todos erram, se dedica ao caminho da coerência. A maneira como respondemos à vida diz muito sobre quem estamos nos tornando. E talvez essa seja uma das escolhas mais importantes que podemos fazer. Não o que vamos ter, mas como vamos ser. A ideia de se transformar pode parecer grandiosa demais. Como mudar uma vida inteira? Como se tornar alguém melhor diante de tantas repetições, hábitos antigos, impulsos automáticos? Mas é aí que entra um segredo que quase sempre esquecemos. O ser humano é construído no detalhe, no gesto pequeno, repetido com intenção, na paciência de recomeçar. Durante 4 meses, se você cultivar diariamente uma atitude, como a escuta, a generosidade, a atenção, ela começará a fazer parte de você. E mais do que isso, vai moldar sua percepção do mundo. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão interior. E isso se faz com prática. Pode começar com a leitura de uma frase que inspire, com um silêncio antes de reagir, com a escolha de não julgar alguém imediatamente. Não é o tamanho da ação que importa, é a constância com que você a oferece. A alma não precisa de grandes eventos para mudar. Ela precisa de presença e de disciplina amorosa. Para muitos, a transformação começa no exato momento em que encontram alguém que desperta admiração, não pela fama ou pelo sucesso, mas pelo modo de ser, pela serenidade no olhar, pela firmeza nas escolhas, pela coerência silenciosa. Somos seres simbólicos, precisamos de imagens internas que nos orientem. Quando vemos alguém agindo com coragem, com honestidade, com delicadeza, algo dentro de nós desperta, como se dissesse: isso também é possível em mim. Epicteto dizia: as sementes da grandeza precisam de uma imagem para germinar. E essa imagem pode ser um professor que marcou, um personagem literário, um parente que enfrentou a vida com dignidade, ou até uma figura imaginária criada por você. Não se trata de copiar, mas de se deixar tocar. A inspiração verdadeira não vem para nos transformar em réplicas. Ela acende uma luz que revela algo que já estava aqui dentro, adormecido, mas presente. É por isso que visualizar-se agindo como esse modelo não é ilusão. É ensaio. É preparação para ser aquilo que, em essência, já somos capazes de ser. No seu discurso sobre a dignidade do homem, Pico della Mirandola escreveu que o ser humano é a única criatura com o poder de decidir quem deseja se tornar. Não somos fixos como os astros, nem presos ao instinto como os animais. Somos livres, e essa liberdade é, ao mesmo tempo, um presente e uma responsabilidade. Podemos nos elevar até o mais nobre dos ideais, ou nos perder nas formas mais rasteiras de existência. A diferença está na consciência com que escolhemos viver. Essa visão ecoa em Jung quando ele afirma que a individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, não acontece por acaso. É uma tarefa, um chamado, um diálogo contínuo entre o que herdamos e o que decidimos cultivar. A cada escolha, desenhamos os contornos do nosso destino. E não se trata de um destino fixo, traçado em alguma estrela distante, mas de um caminho moldado por atos cotidianos, silenciosos, por vezes invisíveis. A pergunta não é: qual é o meu destino? Mas sim, quem estou escolhendo me tornar agora? Porque é essa resposta que constrói o amanhã.
Há um risco silencioso na modernidade, a vida animalizada. Não no sentido biológico, mas simbólico. Um modo de viver no automático, preso a impulsos, distrações, desejos imediatos. É como se o ser humano, dotado de imaginação, ética e consciência, abrisse mão da própria profundidade. Hoje, pela primeira vez, estamos diante de uma geração com quociente intelectual inferior ao dos pais. Mas mais grave que isso é o empobrecimento da escuta, da atenção, da interioridade. Enquanto a tecnologia se aperfeiçoa, o humano corre o risco de se tornar raso. Reage mais do que escolhe, repete mais do que cria, sobrevive mais do que vive. Jung alertava para a necessidade de tornar-se inteiro, não apenas funcional. E isso exige uma ruptura com a repetição inconsciente. Exige que paremos e nos perguntemos com honestidade: estou vivendo como quem sabe que é uma obra em construção? Ou estou apenas reagindo, sem presença, como quem esqueceu que pode escolher? A verdadeira evolução não é mecânica. Ela começa no momento em que nos lembramos de que ser é um ato deliberado e que a alma humana, quando desperta, não aceita viver em piloto automático. Não existe uma identidade fixa esperando ser descoberta. O ser humano não é uma estátua escondida sob o mármore, esperando ser revelada. É, antes, um artesão com ferramentas na mão, que aprende, erra, refaz. Há dias em que nos sentimos incoerentes, em que falhamos, repetimos padrões antigos, nos vemos como alguém que não queríamos ser. Mas isso não define quem somos. Apenas mostra onde ainda há trabalho a ser feito. Gostos podem mudar, hábitos podem ser reconstruídos, limitações, se olhadas de frente, podem se tornar caminho de força. O importante é perceber que tudo está em movimento, que o "eu sou assim" pode muitas vezes esconder um "estou assim por enquanto". Ser não é um rótulo, é um processo, e esse processo pede paciência, coragem e presença. Jung dizia que não há despertar da consciência sem dor, mas a dor não é um castigo, é um convite, um lembrete de que ainda há partes de nós esperando por cuidado, por luz, por integração. Você não precisa se apressar, só precisa seguir esculpindo todos os dias, com delicadeza e verdade. Para muitos, o trabalho é apenas um meio de sustento, uma obrigação diária, marcada pelo relógio, pela produtividade, por metas que raramente conversam com a alma. Mas há outra possibilidade, mais silenciosa, mais profunda. Quando um ser humano está em processo de individuação, seu fazer se alinha ao seu ser. Não importa se ele está plantando uma horta, escrevendo um relatório ou ensinando em sala de aula. O que importa é que aquilo que faz se tornou uma expressão daquilo que é. O idealista, aquele que busca tornar-se alguém melhor, encontra motivação no propósito, não na recompensa. Ele se move por sentido, por contribuição, por coerência, e por isso não se vende fácil. Ele busca ambientes com autoridade moral, intelectual e humana, ambientes que não exploram, mas que cultivam. O trabalho, então, deixa de ser um fardo, torna-se uma extensão do caminho interior, uma chance de praticar virtudes, de colaborar com o mundo, de servir sem se anular. Não se trata de romantizar a rotina, mas de lembrar que, em cada tarefa, existe uma oportunidade de alinhar o fazer com o ser, e que esse alinhamento, quando acontece, gera uma dignidade que nenhum salário pode pagar. Há uma lei silenciosa que atua em nossas relações, a afinidade. Ela não é sobre gostos em comum ou hobbies parecidos. É sobre valores vibrando em sintonia. E isso vale tanto para amizades, quanto para famílias, equipes ou amores. Quando alguém começa a cultivar virtudes com sinceridade, quando busca a verdade,
age com respeito, cuida da própria coerência, algo muda à sua volta. Pessoas que vibram em outra frequência se afastam, e outras, mais alinhadas com esse novo ser em construção, se aproximam. Não por acaso, mas por atração natural. Lares, grupos e ambientes inteiros podem ser reorganizados a partir de uma única transformação individual. Como se uma nova música começasse a tocar e só permanecesse quem escuta com o mesmo tipo de atenção. Se você busca relações mais profundas, mais verdadeiras, mais conscientes, talvez a pergunta não seja: onde estão essas pessoas? Mas sim: estou me tornando alguém que as atrairia? A alma reconhece o que é semelhante, e quando nos aproximamos de nossa verdade interior, ela começa a chamar, com suavidade, mas com força, aqueles que caminham na mesma direção. Em meio à pressa cotidiana, a avalanche de informações e a constante necessidade de responder, algo essencial se perde: o silêncio. Mas não falo aqui de um silêncio vazio, desconfortável, como o de uma sala sem assunto. Falo do silêncio fértil, aquele que acolhe, que sustenta, que revela. Plotino dizia que a alma fala no silêncio. E é justamente nesse espaço interno, sem ruídos, sem máscaras, que podemos perceber o que de fato está vivo dentro de nós. Muitas vezes, não sabemos quem estamos nos tornando porque nunca paramos para escutar. Basta um pequeno retiro de 5 minutos no meio do dia. Uma pausa consciente, onde não há tarefas, nem respostas. Só presença, só escuta. É nesses momentos que vozes mais profundas podem emergir. Não as vozes do medo ou da comparação, mas aquela voz antiga, tranquila, firme, que conhece o caminho da sua essência. Criar esse templo invisível, essa pequena prática diária, é como acender uma vela num quarto escuro. Não ilumina tudo de uma vez, mas basta para começar a ver onde estamos. E isso já muda tudo. Porque ninguém pode se tornar quem é, sem antes escutar o que está tentando emergir de dentro.